prejudicar, tá bom? Combinado, então. Obrigada. Imagina, né? Pessoal, boa noite a todos. Quem ainda não acessou aqui a live de TCC2 nas últimas 2 semanas, eu sou o professor Bruno, sou professor de TCC2, né? E a gente sempre vai ter nesse horário uma live de aproximadamente 1 hora para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então a gente tem aqui as 2 turmas mistas, fisioterapia e biomedicina, e a gente, apesar de ter uma turma heterogênea, né, então são 2 cursos bem diferentes, a gente está tentando seguir uma proposta que é um denominador em comum. Todos os alunos aqui têm que fazer o seu trabalho, adaptá-lo no estilo de artigo, né? E hoje vai ser interessante, porque as 2 primeiras semanas a gente fez uma espécie de introdução à disciplina, né? A partir de hoje a gente já vai começar a falar um pouco sobre um feedback, um conteúdo de revisão. A gente vai aproveitar aqui o momento para a gente revisitar alguns tópicos que já foram feitos, mas agora mostrando como que tem que ser em cara de artigo. Mas sim, em outras palavras, uma bela revisão, né? Por que eu estou falando isso, uma revisão dos tópicos que a gente tem que fazer no nosso trabalho? Como eu falei, são 2 turmas bem diferentes, né? Talvez alguns alunos já estejam bastante avançados naquilo que tem que ser escrito nos tópicos. Talvez outros alunos já tenham um pouco mais de dificuldade, né? Então, para que a gente possa todo mundo ficar dentro do mesmo barco, a gente vai com muita calma hoje aproveitar para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que nós devemos fazer num artigo científico. Quais tópicos aparecem ali? O que eu tenho que escrever em cada um dos tópicos, tá? Antes da gente começar a conversar um pouquinho, enquanto eu aproveito aqui e vou adicionando os alunos que vão aparecendo, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida imediata, que já gostaria de aproveitar o momento. Lembro a todos que vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, né? Vocês podem usar ali o campo de dúvidas, o nosso chat ali do lado, e vocês podem fazer uma pergunta também, tá? Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa agora? Tudo tranquilo? Vou fazer, então, uma pergunta para vocês, né? Já que vocês não têm nenhuma pergunta. Tem alguém que está, nesse momento, com alguma dificuldade muito crítica envolvendo o seu trabalho? Está, assim, com uma dificuldade técnica muito grande, né? Se você quiser a ajuda do professor, já ofereci em outras aulas e ofereço novamente, né? Você pode me mandar um e-mail lá, vou colocar aqui para a gente reforçar, né? O e-mail do professor de TCC é bruno.gavinho@unigrade.edu.br. Esse é o e-mail que vocês podem entrar em contato com o professor. Então, você pode anexar o seu trabalho. Perguntas pontuais, professor, eu queria saber isso em específico, ou aquilo. A gente vai, né, vamos conversando e vamos tricotando, para que a gente consiga fazer um trabalho bonito. Mesmo que eu não seja o seu orientador, eu sou o seu professor de TCC. Eu posso te ajudar nesse processo. Bem? Bom, tranquilo então. Se ninguém tem nenhuma dúvida até agora, a gente vai, então, partir para a nossa terceira aula, tá? Eu vou aqui fazer uma apresentação dos nossos slides para que a gente possa... Só um minutinho. Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá? Olha só, nessa terceira semana aqui, a gente vai falar, então, especificamente sobre a macroestrutura do artigo científico, né? Ou seja, a gente vai falar agora o que normalmente a gente encontra nos artigos, quais tópicos são pedidos. A gente falou lá na aula passada que você vai ter que adaptar para um formato de artigo científico do seu trabalho. Então, você tem, na verdade, um trabalho, talvez um calhamaço, né? Talvez você tenha um documento e um arquivo, na verdade, de computador, né? E o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que padronizar isso para um editor. Você vai escolher uma revista A, B, C, X, Y, né? E aí ele vai pedir uma formatação. Mas dá a impressão que isso aqui fica muito solto. Ah, professor, eu vou escolher uma revista que eu nunca vi na vida, né? Como é que eu vou fazer meu trabalho? Não importa. Cada um de vocês escolheu uma revista em específico, né? Existe um denominador comum de cada revista. Então, existem tópicos em cada formato e que vão aparecer em todos os tipos de modelinho, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Macroestrutura. Esse slide aqui, ó, que a gente já apresentou na nossa última aula, ele ilustra bem aquilo que você vai encontrar nas revistas por aí. 99% das revistas vai pedir esses seguintes tópicos aqui, ó. A gente dividiu em 2 partes. Primeiro,
Elementos de pré-texto são fatores, né? São elementos ali que vão aparecer antes do trabalho bruto. Então, são título, resumo e palavras-chave. Moleza, né? Todo mundo aqui já viu um projeto integrador, enfim. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho como, dicas que a gente pode dar para você elaborar esses elementos pré-texto. Tá? E aqui vem, de fato, o filé mignon do trabalho. Aqui no slide, a gente está mostrando o texto principal. Quer dizer, aqui é o que o editor espera que você faça um trabalho bem desenvolvido. Né? A gente até colocou aqui em vermelho as iniciais, porque elas são fonte de muita matéria ali, muito conteúdo na internet mostra esses tópicos, dá dicas para você. Tá? Então, a gente tem aqui ó, a sigla IMRDC, ou seja, introdução, material e métodos, resultados, discussão e, por último, conclusão. Tá? Você pode se perguntar assim, professor, naquele modelinho de trabalho de TCC1, de pré-projeto, é mais ou menos assim, né? É verdade. Mas você pode reparar que a gente tem algumas diferenças importantes aqui. Tá? Por exemplo, algo que era bastante cobrado de vocês no pré-TCC é que você tivesse aquele tópico chamado objetivos. Aqui não existe isso. Você vai falar um pouco dos seus objetivos, mas vai ser de forma mais camuflada, vai ser de forma um pouco mais sutil. Outro tópico que se pedia bastante, e enalteceu-se bastante na época, né, foi, por exemplo, o cronograma. Para o aluno ele mostrar o que ele ia fazer em cada etapa do trabalho. Aqui não tem nada disso. Pouco importa para o editor, né, a sua programação, ele só quer ver realmente o que você produziu. Tá? De forma geral, você vai perceber que todos os jornais que você consulta, eles têm essa estrutura básica aqui. Professor, mas eu já dei uma olhada ali no artigo que eu escolhi, e ele não tem esse seguinte tópico. Talvez ele não tenha um ou outro tópico. Talvez ele tenha uma expressão um pouco diferente daqui. Tá? Mas você pode reparar que, apesar de ter uma nomenclatura, apesar de ter ali um título diferente, ele vai pedir a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Porque é uma forma padronizada de se apresentar resultados. Tá? E aqui a gente coloca uma outra dica também, que a gente vai falar bastante hoje. Né? Como que tem que ser desenvolvido a narrativa do meu trabalho? A historinha do meu projeto. Né? É o seguinte, sempre que você vai começar a escrever sobre o seu tema, do seu trabalho, você começa de forma geral. Aí você, à medida que o texto vai avançando, você afunila. Ou seja, você começa a escrever de forma um pouco mais específica. O que eu quero dizer com isso? Para um trabalho ficar interessante, normalmente na introdução a gente começa a falar sobre o texto de forma mais ampla, né? Você pega o tema, mas você dá uma desenhada geral, para que o leitor conheça assim, uma situação bem genérica. E à medida que o texto, a introdução vai avançando, aí você vai afunilando. Você vai deixando a coisa mais específica. Talvez os alunos de biomedicina tenham escutado eu já vender essa ideia já muitas vezes, né? TCC1, o professor já se repetiu muito falando sobre isso. Mas todo cuidado é pouco. Ainda peguei alguns e-mails, a gente faz um feedback, né? O que a banca encontrou bastante após as correções do TCC1 e muitos professores falaram isso. Então, tinha alunos, por exemplo, que no primeiro parágrafo já iam direto para o objetivo do trabalho. Não, a gente vai com menos sede ao pote. Tá? E à medida que o trabalho vai avançando, do específico, você está ali na resultado, discussão, aí você volta a apresentar algo de forma um pouco mais geral, tá? Então é tipo um gargalo, né? Começa geral, volta para o específico, e daí volta para o geral depois. Bom? Bom, aqui no próximo slide, a gente mostra a anatomia do artigo científico. Geralmente essa é a cara que um artigo científico fica quando você termina ele. Né? Então, basicamente, as posições, né? E o tamanho relativo que cada um tem. Tá? Bom, tem coisas muito fáceis aqui. Né? Primeiro, o título, seguido dos autores, óbvio. Né? Aí vem a filiação dos autores. O que é filiação dos autores? Na filiação dos autores, você vai colocar qual é a graduação daquele aluno. Né? Você pode colocar, se naquele momento ele está começando alguma pós-graduação, você também coloca qual que é a formação básica dele. Tá? Tem alunos que colocam assim, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Bruno Gavin. Bruno Gavin é aluno de fisioterapia. Né? Aí coloca lá, aluno de fisioterapia. Não, você coloca graduando, né? Ou você coloca fisioterapeuta, se você já der um timing de você já ter se formado. Tá? Você geralmente coloca a profissão.
né, o status de profissão, não o status de aluno. Ok? Aí você vai colocar também o do professor, né? Então, Centro Universitário Campos de Andrade, enfim. E um e-mail para correspondência. Não só do editor querer procurar você, mas se algum leitor, por exemplo, se interessar pelo seu trabalho, o seu e-mail é uma forma de ele ter contato com você, pedir algumas dicas, né? Perguntar se você quer fazer alguma colaboração. A gente coloca o e-mail justamente para isso, para ter um contato ali de alguém que você quer fazer uma parceria. Né? Aí começa o resumo do trabalho. Né? O resumo do trabalho, vocês atenham-se, porque dependendo de cada modelo, você vai verificar que ele vai pedir uma quantidade específica de palavras. Né? Na revista do Andrade, por exemplo, existe um máximo de 200 palavras. Tá? Outras revistas já pedem 250, enfim. Atenham-se especificamente ao que o teu jornal vai te pedir. Né? E depois disso, vem um tópico chamado abstract. O que é o abstract? É a versão do resumo em inglês. Tá? A gente já falou bastante para o pessoal da Biomed, que eu já dava aula, né? É importante você lembrar que hoje a gente tem ferramentas muito boas que traduzem para você, né? Traduzem em inglês aquele teu resumo. Né? Você tem que lembrar só de um detalhe, pessoal. O Google Tradutor é uma ótima ferramenta, né? Mas geralmente é interessante você dar uma reforçada, você dar uma lapidada no abstract. Peça ajuda do professor se você tem dificuldade com inglês, né? Muitas vezes você coloca ali, às vezes o Google Tradutor te dá um inglês meio macarrônico, assim, sabe? Meio travado. Então é sempre interessante, o professor de TCC, Bruno, pode me ajudar? Eu vou te ajudar com o maior prazer, né? Ou professor Vinícius, né? Supostamente o meu orientador, se for meu orientador, ou fulano, cicrano, ele vai te ajudar. Ok? Bom, depois do abstract, a gente tem aqui as palavras-chave, que foi algo que não apareceu aqui na figurinha, né? Que a gente vai falar mais tarde. Aí vem material e métodos, vem os resultados. Olha, interessante aqui, ó. A gente colocou resultados com figuras, algo que não pode faltar, né? Até tem aqui um exemplo, ó, de uma figura enaltecendo os melhores dados que você tem. Né? Depois vem discussão, seguido da conclusão. Alguns jornais colocam uma parte de agradecimentos, né? Então, se você quiser agradecer a algum pesquisador em particular, a gente não coloca assim no jornal científico agradecimento ao pai, aos familiares, aos amigos. Não, é um agradecimento profissional. Então, por exemplo, o fulano ajudou doando reagentes, o cicrano ajudou com a infraestrutura. Geralmente é um agradecimento de parceria, colaboração profissional. Né? E algo que está se pedindo bastante hoje é esse seguinte tópico aqui, ó, contribuição dos autores. Para a gente tentar burlar aquele sistema antiético, você ficar colocando autores que não trabalham no artigo, e ultimamente está se pedindo para que os autores coloquem exatamente o que cada autor desempenhou no seu trabalho. Então, por exemplo, eu estou fazendo um artigo aqui, eu e 2 alunos de biomedicina. A gente vai publicar isso aqui, né? Eu vou ter que colocar exatamente o que o professor Bruno fez no trabalho. Então, o professor Bruno fez a correção, a tradução, a análise de dados. A Taliciane fez a produção das imagens e a correção do artigo. Né? E o Lorenzo, ele fez a edição do português e ele trabalhou com a produção de dados. Enfim, eu tenho que fazer uma listinha ali com a ação de cada um. É interessante isso, né? Porque isso força um pouco a pessoa ela procurar uma posição dentro do trabalho. E para a gente finalizar essa anatomia aqui, temos as referências. Isso não é muito diferente do resto. Tá? Vamos dar uma olhada, então, antes da gente começar a falar de cada um desses tópicos aqui, mostrando uma ampulheta, como a gente falou. Né? Então, a gente começa com o nosso trabalho geral, inicial. A gente tem algumas perguntas a responder. Aí a gente já está afunilando o nosso trabalho. A pergunta a responder é um nicho do trabalho. Ele é bem específico. Tá? Aí você tem a parte de ação. A gente está falando de 3 tópicos importantes. Metodologia, resultados e discussão. E depois da discussão, você começa a largar o escopo do seu trabalho. Quer dizer, você oferecer uma solução ali. Aí a gente volta para a conclusão que a gente generalizou de novo a situação. Tá? Aqui a gente tem algumas dicas, né, do que deve ser feito em cada tópico. Na introdução, você deve apresentar ali o teu problema, a literatura mais relevante, tá? A literatura mais nova, os pioneiros, quer dizer, quais foram os trabalhos mais importantes naquela área, quem foi o primeiro carinha a estudar aquilo, por exemplo.
Basicamente isso. Tá? Explicar qual é a sua proposta. Então, por exemplo, diferente do modelinho de pré-TCC, você tinha uma página só para colocar quais são os seus objetivos gerais, quais são os objetivos específicos, né? Aqui no modelo de artigo não tem nada disso. Aqui você vai colocar o teu objetivo de forma diluída ao longo da introdução. Você pode escrever na frase, talvez a última frase da tua introdução possa ser isso, né? Para que o aluno ele possa, o leitor, né? Ele possa entender exatamente do que se trata ali, o teu objetivo, ok? Quantos objetivos forem necessários, tá? Bom, continuando. No material e método, você vai apresentar o sistema de estudo, a modalidade. Se a tua revisão é uma revisão sistemática, se é uma revisão bibliográfica, teórica, né? Se você está fazendo uma análise quantitativa exploratória, aí vai depender muito do que o seu orientador vai conversar com você. Né? Geralmente, uma coisa que se investe muito é você criar material e métodos que sejam fáceis de um pesquisador copiar, fáceis de se reproduzir. Se eu sou um chefe famoso de cozinha, por exemplo, eu quero publicar meu próprio livro de receita. Tem que toda receita que entra no meu livro, ela tem que ser uma receita muito fácil do meu leitor que comprou o livro copiar. Pensa na Dona Benta, por exemplo. A Benta é um livro de culinária super antigo, da década já. Né? Ela só é famosa por quê? Não porque ela é barata, né? Porque ela é uma fonte muito importante e confiável. Se eu, por exemplo, mal sei cozinhar, pegar a Dona Benta, eu vou ter uma boa ideia de como eu poderia preparar uma receita. Vai me faltar técnica, porque eu não tenho experiência com cozinhar. Né? Mas eu poderia ler lá, o passo 1 faz isso, passo 2 faz aquilo. De vez em quando tem alguma ilustração para tentar me facilitar o processo de aprendizado. Então é isso. Né? Se você quer que um carinha olhe o seu artigo e entenda a mensagem, você tem que ensinar um passo a passo de como ele pode chegar ali. Né? Depois disso, vem resultados. Aqui talvez seja o filé mignon do seu trabalho. Né? O resultado, você vai apresentar os achados de forma objetiva. Geralmente, a gente coloca na mesma sequência que foi apresentado no material e métodos. Então, por exemplo, se você falou que ia martelar um prego no material e métodos, no resultado, você vai descrever como aquele prego foi martelado. Quer dizer, passo 1, embaixo, resultado 1. Em cima, passo 2, resultado 2. Sequencial. Ok? Não importa o tamanho, dificilmente uma revista vai te obrigar a você ter um limite de palavras, material e método e resultado. Não. Geralmente é o filé mignon do trabalho, então você vai investir boa parte dele nisso. Okay? Alguns alunos, por exemplo, no TCC1 estavam com muita dificuldade de fazer material e métodos e o resultado, né? Fala assim, nossa, professor, eu tô com dificuldade e tal, porque é normal, você não tinha coletado dados ainda, você não tinha ido para o campo fazer o seu trabalho. Agora, se espera é que você tenha um investimento muito grande nisso. Porém, alguns alunos que estão fazendo revisão vão perguntar assim, nossa, professor, mas eu estou fazendo uma revisão bibliográfica. Boa parte, se não a maioria dos alunos do Biomed está fazendo uma revisão bibliográfica, né? Aí você fala assim, e aí, professor, o que eu, que estou fazendo uma revisão bibliográfica, vou fazer nesses tópicos aqui? No seu caso, o tópico resultados é o tópico que representa a revisão bibliográfica. Você já fez isso no teu TCC1 e você vai continuar apresentando da mesma forma. Para quem fez revisão bibliográfica no curso de biomedicina, vocês não vão ter muito trabalho em relação à estrutura, né? Compensação, vocês tiveram um primeiro semestre muito árduo, né? O pessoal da fisioterapia que não está entendendo, né? O pessoal da Biomed, eles puderam optar entre trabalho de campo e revisão bibliográfica, tá? E boa parte dos alunos escolheu fazer uma revisão bibliográfica. Tiveram um semestre bastante corrido, porque o curso de biomedicina exigiu que o trabalho já estivesse praticamente pronto. Tá? Então, a gente tem trabalhos muito bons encorpados já. Tá? Não quer dizer que a jornada está pronta. Agora você vai ter o trabalho do quê? Melhorar a qualidade do texto, colocar tópicos de uma forma atraente e criar figuras. Algo que eu acredito que praticamente ninguém fez. Né? Lembra que você não vai poder dar Ctrl+C, Ctrl+V em figuras. Isso podia ser feito no TCC1. TCC2, para falar artigo, você vai ter que correr atrás disso agora. Vamos falar sobre isso em algumas aulas, como criar figuras. Okay? Quando eu digo criar figura, estou falando você pegar o lápis e desenhar. Né? O professor é um péssimo desenhista. A gente está falando criar imagens livres de direitos autorais. É diferente. Tá? E vai te facilitar no processo de publicação.
Você não vai ser proibido de publicar porque a imagem está livre de royalties, certo? Bom, na parte de discussão, é algo interessante, né? O tópico de discussão é um tópico que é exclusivo de quem está fazendo artigo de campo. Tá? Quem está fazendo revisão bibliográfica não vai ter o tópico de discussão. Isso aqui é mais para quem está fazendo artigo original, pesquisa de campo. Tá? Nesse artigo aqui, na discussão, você vai interpretar os resultados. Ou seja, lá no resultado, você falou especificamente, né, de forma bem crua, você jogou os resultados. Você não vai fazer comentários, você não vai fazer uma análise qualitativa daquilo. Você só vai argumentar um pouco, debater um pouco dos seus resultados no tópico de discussão. E o tópico de discussão é interessante, e ali tem uma frase importante, né? Amarrar os resultados com a literatura existente. Você tem um trabalho que você vai desenvolver, eu vou lá no hospital coletar alguns dados de pacientes internados, por exemplo. Tá? Bom, é muito difícil uma pessoa fazer um artigo que não tem uma comparação, não tem algo homólogo, né? Algo parecido aí pela internet fora. Sem sombra de dúvida, quando você vai executar um trabalho, você já tem outros grupos de pesquisa que fizeram coisas muito parecidas. Esse é o momento de você comprovar e comparar aquilo que você fez com o que já existe, para o bem ou para o mal. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o último tópico, que é um tópico que deve existir em todos os trabalhos, né? Essa é a conclusão. A conclusão é a mensagem que você vai levar para casa. Basicamente, você vai, em linhas gerais, resumir a principal mensagem que o seu trabalho quer passar. A moral da história. Né? Quando você tem, por exemplo, alguém, um grande contador de histórias, né? Ele vai falar algumas fábulas para a gente, a raposa e as uvas, né? Ou a formiga e a cigarra. Lá no finalzinho, o que ele faz? Ele termina com uma frase de impacto. Moralzinha da história. É isso que você vai fazer no seu trabalho. Né? Tem pessoas, por exemplo, que costumam colocar 5 parágrafos na conclusão. Não, isso não é conclusão. A conclusão geralmente é 1 ou 2 parágrafos muito bem construídos. Ok? Pessoal, antes da gente continuar a nossa aula aqui, a gente só falou partes bem genéricas. Agora a gente vai parte um pouco mais específica, né? Eu vou olhar aqui, acho que no chat talvez tenha comentário, né? Tem gente tentando entrar na sala. Essas pessoas já entraram aí, né? Até o momento, tem alguém que tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo tranquilo até o momento, pessoal? Então, beleza. Tá? Vamos, então, aproveitar para a gente continuar aqui. Agora a gente vai começar. Mais uma para entrar. Mais uma? Vamos lá. Dá uma olhadinha. O professor ouviu falar de uma extensão aí que dá para colocar para a gente não ter que ficar esperando e o professor adicionar, né? Eu vou instalar isso aí, vai facilitar a entrada e saída dos alunos, né? Eu acho que agora foi. Opa, vamos lá. Bom, vamos continuar então, pessoal. Agora a gente vai falar sobre cada um desses tópicos que foi comentado, né? Vamos começar agora falando sobre o título. Talvez seja uma coisa estranha falar de título, mas o título é algo importante, né? O título vai ser uma das últimas coisas que você vai fazer. Talvez você já tenha uma ideia de título, perfeito, deixa engavetado, né? O título, como o próprio nome diz, atrai a atenção do autor. Tem pessoas que são muito criativas, tem pessoas que são até bem-humoradas, né? Faz um título impactante que chame a atenção. É tipo um comercial. Você vai comprar um produto, por exemplo, às vezes você ficou atraído com um comercial, né? Com alguma propaganda que você estava lá no Instagram, enfim, nas redes sociais, e você viu uma oferta legal, engraçada, atraente. É a mesma coisa, tá? Só que tem uma coisa que a gente tem que ser bem atencioso com o título, que é o seguinte: o título ele pode ser criativo, pode ser engraçado, mas o título tem que ser verdadeiro. O título tem que passar a mensagem certa, né? A gente colocou aqui, ó, 2 coisas principais, né? Primeiro, ser o mais específico possível. Não procurar fazer títulos muito genéricos, né? Não é visto com bons olhos quando você faz um título muito geral e que passa uma propaganda enganosa daquilo que você fez. Já vamos falar sobre isso. Outra coisa, evitar jargões e abreviações. Quero dizer, siglas, palavras informais, né? Muitos dos alunos que me encaminharam seus trabalhos, tanto do curso de biomedicina, eu já conhecia bastante o trabalho da Biomed, né? Mas especialmente da fisioterapia, eu vi muitos títulos com siglas, por exemplo, né? Então, eu vou falar assim, análise ECRD de pacientes com lesão articular.
Eu não sou da área, eu não faço ideia do que seja ECRD. Talvez até mesmo alguém que seja da área não saiba o que é isso, né? Então é interessante você não colocar uma sigla de cara no título, né? Um grande número de alunos fez isso, tá? Então tomem cuidado. Geralmente no título você tem que colocar ali alguma palavra, alguma expressão mais genérica, tá? Bom, aqui a gente colocou 2 exemplos que são bem comuns, né? E que podem acontecer no nosso trabalho. Títulos que não estão tão bem adequados. Por exemplo, primeiro lá, observações preliminares dos efeitos do zinco em doenças cardiovasculares crônicas. É um título grande e bonito, né? Mas olha a observação ali, o título poderia ser mais curto e também evitar redundâncias, como observações, né? Não precisa colocar observações, tá? Análise, às vezes a gente gosta de colocar algumas palavras, mas você tem que verificar se elas realmente são importantes, tá? Aqui na sugestão ficou algo mais limpo, né? Efeitos do zinco em doenças cardiovasculares crônicas. Algumas palavras talvez não são tão importantes aqui dentro. Claro que isso aqui é uma sugestão. O dono final do título é o autor do trabalho. Você, seu orientador, né? São só sugestões para você deixar mais limpa a coisa. Aqui embaixo é algo bastante típico de acontecer, né? A pessoa, por exemplo, ela vai fazer um trabalho que é o seguinte, ela vai testar um antibiótico, né, em particular streptomicina, no crescimento de Mycobacterium tuberculosis, bactéria que causa tuberculose, né? Aí qual foi o título da pessoa? Ação dos antibióticos. Existe um título mais genérico do que esse? Tá? Não, ele tem que ser muito mais específico, né? Ação de qual antibiótico? Em qual micro-organismo? Né? Muito mais coisas devem aparecer. Por isso que aqui foi colocado inibição do crescimento in vitro de Mycobacterium tuberculosis pela ação da streptomicina. Então, estou falando o que, como e onde. Percebam como o título é mais específico, tá? Busquem trabalhar isso nesses meses aí, tá, pessoal? E contem com o professor para sugestões também, caso queiram, tá? Aí, depois disso, a gente pode colocar o resumo do trabalho, né? O resumo, claro, influenciará a consideração do leitor pelo seu trabalho ou não. Geralmente, o pesquisador está garimpando artigos para ler, talvez muitos de vocês, inclusive, tenha acontecido isso, né? Você dá uma olhada no resumo, se você achou legal aquilo, você baixa. Se você não gostou do resumo, fecha a janela, bola para frente, tá? A gente colocou aqui que o resumo ele tem que ser um texto bem compacto, né? Você tem que, em poucas linhas, geralmente em um parágrafo um pouco grande, né? Você tem que especificar todos os detalhes que ocorreram no seu trabalho. Tem pessoas que fazem o resumo e esquecem que o resumo tem que ser uma das últimas coisas a ser feita, né? Como é que você vai resumir algo que nem terminou ainda? Tá? Muitos alunos, por exemplo, eles não colocam os resultados do trabalho, não colocam a conclusão do artigo, né? Por quê? Um afã de fazer um trabalho rápido, a pessoa ela começou pelo resumo. O resumo, você vai resumir uma coisa que nem está na metade ainda, né? Então, pensem nisso, tá? Aqui a gente coloca alguns pré-requisitos para você ter dentro do seu resumo. Já falei isso para o pessoal do Biomed aqui, ó. Retrospecto. O que é isso? Geralmente, as 2 ou 3 primeiras frases do resumo, eles têm que apresentar uma problematização, quer dizer, a parte inicial. O que a gente sabe do assunto, os aspectos gerais. Define um pouco a doença que você vai falar, define um pouco a intervenção que você quer analisar, enfim, você vai jogar os conceitos principais para o leitor. Começar a contar a historinha a partir do retrospecto. Em 2 ou 3 frases você consegue fazer isso. Né? Problematização. Ou seja, o que não se sabe sobre o assunto, quais são as dificuldades, né? Algo interessante que justifique aquele trabalho ser estudado. Então você vai vender o peixe logo no começo, mostrar do que se trata o assunto, né? E mostrar os problemas que vale a pena você investir no artigo. Tá? Depois disso, você pode resumir em uma única frase qual é o propósito do seu trabalho, né? Que modalidade de estudo que ele é, né? Qual a pergunta científica que ele quer responder. Então, por exemplo, deixa específico, deixa bem claro que se trata de uma revisão bibliográfica, se trata de um estudo epidemiológico, né? Eu posso dizer que nas bancas de biomedicina e de farmácia que eu participei, né, 90% dos resumos não continham qual era o objetivo e a modalidade de trabalho. Então, a pessoa, por exemplo, estava falando de HIV, ela ia analisar ali
os antirretrovirais mais consumidos no Brasil pelo SUS, tá? Mas da forma como ele estava falando, dá a impressão que ele ia pegar uma prancheta e ele ia de posto em posto de saúde fazer isso. Não, é um trabalho de revisão bibliográfica. Então ele ia fazer algo em sílico, em casa, pelo computador. Tá? Perceba como é importante isso. Uma modalidade de trabalho diferente, ela vai impactar completamente a narrativa do trabalho. Tá? Depois disso, o trabalho, o resumo, tem que ter metodologia, conter informações suficientes para permitir que o leitor entenda o que e como foi feito. É o que a gente falou do material e métodos, né? Também tem que aparecer no teu resumo. Né? E conclusão do resumo, aqui é importante. O resultado é a parte mais importante dele. Nada deve comprometer seu alcance e sua qualidade. Você tem que sacrificar boa parte do resumo, do teu resumo, colocando os teus resultados. Não é que ele precisa ser a maior parte, ele tem que ser a melhor parte. De nada adianta você tentar resumir o teu trabalho se o filé mignon, o resultado que você produziu, não aparecer. Tá? E por último, você tem que ter uma ou duas frases que também concluam aquilo, a mensagenzinha final. Né? Perceba que a gente está falando então de um tópico que tem que ser pequeno, mas tem que ser rico, certo? Aqui nesse próximo slide, ó, eu copiei um resumo que eu publiquei com uma aluna o ano passado. Tá? Esse daqui está lá na revista Uni Andrade. Né? Olha só, a gente tinha um objetivo. A gente ia pesquisar prontuários de pacientes que tinham doenças crônicas, né, doenças secundárias, principalmente do sistema geniturinário, e a gente queria saber de todos os afetados pelo sistema geniturinário, quais deles tinham uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Tá? Então, olha só, eu dividi aqui esse texto, esse resumo, em cores, tá? Mostrando cada uma daquelas etapas que eu falei para vocês. A primeira frase aqui, ó, Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria gram-negativa ubíqua, não fermentadora de carboidratos, que pode colonizar o trato gastrointestinal de humanos. Essa espécie bacteriana, etc, etc. As primeiras 2, 3 frases, eu estou explicando um pouquinho do que se trata meu trabalho. Explicando quem são os personagens do trabalho, né, o que ela causa, enfim. Você pode adaptar essa ideia para o teu trabalho, para o teu modelinho de trabalho. Tá? Depois disso, coloquei aqui em preto, porque aqui em preto ele não caracteriza muita coisa. Podia ser o retrospecto também, né? Aí tem aqui, ó, dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo principal analisar a distribuição desse micro-organismo em infecções de pacientes em um hospital na cidade de Curitiba. Ele foi específico. O que, como e onde. Tá? Depois disso, método. Coloquei ali uma frase em verde, né? A determinação foi realizada através de coleta de prontuários em um laboratório local, de indivíduos submetidos às intervenções ambulatoriais e ou cirúrgicas do sistema geniturinário, no período de 2014 e 2019. De novo, como eu fiz, modalidade de trabalho, fator de inclusão, pessoas que tinham problema no sistema geniturinário e ano, 5 anos, 2014, 2019. Tá? Você não vai conseguir colocar toda a metodologia, é claro que não. Você vai deixá-la bem geralzona, porque aqui se trata de resumo. Mas você vai tentar pegar o que tem de melhor na tua metodologia. Okay? Aí a gente deixou esse tópico aqui em laranja, né? Essas frases em laranja que denotam resultado. Uma quantidade significativa de indivíduos foi positivo para o crescimento da bactéria, 3%. E identificou-se em 21 deles total de isolados do fenótipo de resistência aos antibióticos usados em ambiente hospitalar, como antibióticos chamados de carbapenêmicos. Metade dos indivíduos infectados foram pacientes de UTI e apresentaram algum tipo de co-infecção, Pseudomonas aeruginosa junto a alguma outra bactéria. Então, veja, em 2 frases foi falado algumas informações importantes que foi obtido. Né? Aí, conclusão, é só uma frase. Bactéria é uma Pseudomonas, uma bactéria virulenta e associada a infecções do sistema geniturinário, especialmente em setores de tratamento crítico. Então, tem um textinho aqui com menos de 200 palavras, tá? E que você tenta meio que dividir em alguns critérios. Né? Depois, a gente tem as palavras-chave, depois do resumo. Né? De preferência, aqui, geralmente, quando a gente fala de palavras-chave, dá a impressão que a gente fica com frio na barriga porque a gente não sabe o que colocar. Né? Geralmente, existem categorias que são muito populares quando você está buscando um trabalho. Né? Você pode verificar, do teu tema, quais são as categorias mais famosas, quais são as palavras-chave que já são
de praxe utilizadas, tá? Não tenta ficar picando o teu título, pegando palavras que você acha bonitas do teu título, achando que isso vai ser palavra-chave. Geralmente a pessoa faz isso, né? Então, eu vou, por exemplo, assim, um estudo do ensino médio. Esse é o título do trabalho. Aí a pessoa pega a palavra-chave, um estudo do ensino médio, né? Não, isso não vai refletir realmente a indexação do seu trabalho. Tá? O que você pode fazer? Uma dica que eu dou para você, né? Você pode entrar em portais eletrônicos e você pode fazer uma lista de palavras que você tem relação com o teu tema. Você vai ficar jogando nessas motores de busca, então, Google Acadêmico, Science Direct, PubMed, e você verifica de todas essas palavras que você escreveu, quais palavras te voltaram mais artigos. Essas palavras que te facilitaram a vida, aquelas palavrinhas, como o nome diz, palavra-chave, né? É uma palavra que te ajuda. Você colocou ali, veio uma porrada de artigos. Isso é uma palavra-chave, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, olha só, um título de trabalho. Coleta de gás carbônico em indivíduos com doença renal crônica. Quais poderiam ser palavras-chave importantes para a gente? Se eu jogar essas 3 palavras aqui, ó, eu vou conseguir um grande número de trabalhos que tem relação com o meu tema. Primeiro, doença renal crônica. Toda vez que eu coloco lá doença renal crônica, me voltam muitos trabalhos. Segundo, ultracentrífuga. E terceiro, gás carbônico. Você pode falar assim, peraí, professor, essa palavra ultracentrífuga aqui, ó, não aparece no meu título. Eu nem sei do que se trata essa palavra. Aí aparece algo importante. Perceba que algumas palavras nem apareceram no título, mas elas são muito importantes no trabalho. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de campo, eu vou analisar o prontuário de pessoas que consomem um tipo de antibiótico ou um tipo de anti-inflamatório. Talvez o nome desse anti-inflamatório nem apareça no meu título, mas eu posso colocá-lo como uma palavra-chave, porque eu já pesquisei que é uma palavra muito popular nas ferramentas de busca. Então, a chance de alguém que está pesquisando isso conseguir depois achar meu trabalho publicado é muito bom para mim, porque vai impulsionar meu trabalho, vai facilitar as chances que eu vou ter de publicar. É isso, basicamente isso, ok? Bom, aí a gente começa a falar realmente sobre aqueles tópicos-chave, aqueles tópicos do texto principal, tá? Para algumas pessoas o que eu vou falar talvez não seja tanta novidade, para outras talvez seja uma grande novidade. A gente está aqui numa turma grande, né? E é importante que a gente relembre alguns passos, tá? Olha só, pessoal, na introdução, a gente tem o primeiro contato com o leitor realmente no trabalho oficial, né? Ele fornece o contexto para convencer o leitor que o seu trabalho é útil, tá? Então, o que você tem que fazer na introdução? Você não pode sobrecarregar o leitor de informações, mas você tem que deixar ele curioso, tá? Geralmente, você tem que buscar ser didático. Muitas pessoas, elas já deixam o comecinho da introdução muito técnico. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar de uma doença, tá? Se você colocar ali na estatística, metade de vocês aqui da turma de TCC noturno vão falar de uma doença. Uma doença infecciosa, uma doença crônica, uma doença genética, não importa. A maioria de vocês está falando de uma doença, tá? Você não vai começar na primeira frase falando sobre os problemas genéticos dessa doença. Bem difícil. Não. Você vai falar um pouquinho sobre linhas gerais do que se trata essa doença. Né? Você vai falar um pouquinho sobre os números dessa doença. Então, por exemplo, quantas pessoas são afetadas por essa doença no Brasil, no mundo? Quais são os problemas econômicos ligados a essa doença? Você vai vender a ideia geral. Ok? É interessante que você tem que fazer um texto que seja didático, mas aqui está escrito nos tópicos, olha só. Tem que ser um texto cientificamente razoável, para um leitor educado, né? Não pode ser algo tão genérico assim que você não faça algo mais especializado. O artigo tem uma linguagem profissional, ok? Outra coisa também, dê preferência por citações recentes. Tá? Geralmente a introdução é um portal para que a pessoa entre no mundo, mas assim, é quase como uma chamada de jornal. Quando você liga o Jornal Nacional, por exemplo, você quer assistir as notícias, você pode verificar que as notícias elas trazem informações bem frescas. Não adianta você colocar uma informação velha, já não é novidade para ninguém. O artigo, geralmente, ele tem uma introdução com trabalhos bem novos, né? Por exemplo, é bonito quando na introdução você coloca alguns trabalhos de 2020, 2019, tá? Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de achar artigos novos.
Daqui a pouco eu vou dar uma dica, vou colocar o nome de uma ferramenta ali na mensagem de texto. Tá? Poucos parágrafos e que não extrapolem mais do que 2 páginas. Vocês vão perceber que a introdução ela não deve ser grande. A introdução também tem que ser, assim como o resumo, tem que ser um texto encorpado, mas não tão grande. Tenha qualidade em cima da quantidade. Tá? Vai variar bastante. Eu não vou te passar um número mágico. Você pode até me perguntar, professor, quantas páginas, quantas... Não tem um número mágico. Né? Porém, não se costuma ter mais do que 2 páginas uma introdução. 2 páginas já é um certo exagero, inclusive. Tá? Geralmente, uma boa introdução, ela tem ali 1,5 páginas no máximo. Tá? E detalhe, muitos de vocês vão perceber que o formato de artigo, você tem que desenvolver um texto em formato de coluna. Né? Quem, por exemplo, vai ter a revista Unidade como template básico, você vai perceber que ali você já tem que colocar um texto em formato de coluna, quer dizer, vai roubar muito espaço físico para você escrever. Então, realmente tem que ser um texto bom. Um texto que não encha a linguiça. Bom? Depois da introdução, lembre-se que na introdução você vai ter que falar um pouquinho da contextualização. Você vai colocar ali os objetivos gerais do seu trabalho. Aí vem o segundo tópico. Material e métodos. Tá? No material e métodos, você vai colocar a relação dos principais procedimentos que vão ser realizados na pesquisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês já deram uma olhada em artigos que vocês estão lendo, se baseando, vocês perceberam que os materiais e métodos aparecem numa estrutura de tópicos. Né? Então, você não tem um texto bruto falando de material e método. Você vai colocar ali cada etapa dos teus procedimentos a serem realizados através de tópicos. Tá? Então, você vai fazer um subtítulo, um texto, outro subtítulo, um texto, enfim, destrinchando as ações de parte a parte. Tá? Não tem um limite aqui, professor. Você pode colocar desde 2 tópicos, 3 tópicos, até 8 tópicos. Tudo depende do escopo, do alcance do seu trabalho. Ok? Geralmente, isso não é de forma genérica. Geralmente, artigos de revisão científica não têm matéria e métodos. Lá no pré-TCC, a gente obrigou os alunos que iam fazer revisão bibliográfica a colocar matéria e métodos, não é verdade? Geralmente, no artigo científico, você não tem isso. Eu digo geralmente porque tem revistas que pedem. Aí você tem que analisar, né? Você tem que ver lá nas diretrizes para o autor se aquele tópico é cobrado ou não na modalidade de revisão bibliográfica. Ok? Aqui tem uma informação bem importante que é o último tópico. Né? Quando você vai fazer um material método, é como eu falei no começo da aula, você vai ter que fazer uma espécie de receitinha de bolo. Você tem que colocar os métodos estatísticos que você vai usar. Qual análise estatística? Análise de T-Student? A nova multivariável? A nova univariável? Tá? Informações do comitê de ética, por exemplo, o número do CAI, né? O número que a pesquisa está registrada, qual plataforma foi homologada a pesquisa, são informações importantes porque são gerados documentos que o leitor pode, por exemplo, verificar, né, pela internet, como é que a pessoa fez, a pessoa quer ver a qualidade do trabalho através desses dados. Outra coisa também, sempre que você usa uma infraestrutura, um reagente, um material, você tem que colocar também a marca daquele produto que foi usado. Por que você faz isso? Você coloca a marca. Se uma pessoa lá do outro lado do mundo quiser copiar o teu procedimento, ele pode, por exemplo, verificar qual marca você usou para que ele possa comprar o produto da mesma marca. Se por acaso um carinha lá na China resolve replicar um procedimento que você fez no trabalho, né, e não dá certo o que ele fez, ele não vai poder falar que você está mentindo, por exemplo. Ele não vai poder argumentar caso se descubra que ele usou um produto de uma marca diferente. Aí tem esses detalhezinhos. Você coloca até a marca, né, do equipamento, a marca do meio de cultura, a marca do medicamento, para que isso corrobore, te defenda em qualquer eventualidade. Bem? Depois do material e métodos, nós temos os resultados do trabalho. Tá? Aqui, você tem uma descrição detalhada daquilo que você achou, daquilo que você produziu. Você tem que cumprir tudo aquilo que foi prometido no material e métodos. Então, eu falei, por exemplo, que a estrutura do material e métodos é feita de forma de tópicos. Né? Então, primeiro tópico, coleta de planta.
Segundo tópico, extração do químico a partir da planta. Terceiro tópico, análise desse produto químico. Quarto tópico, a aplicação nos indivíduos doentes. 4 tópicos, né? E último, análise estatística. 5. Nos resultados, você vai ter que mostrar também, geralmente em forma de tópico, o parágrafo correspondente a cada matéria em método. Você vai ter que mostrar números que você conseguiu produzir. Tá? Nossa, professor, mas isso vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Não se preocupe. A gente vai ter aulas aqui no TCC2 só para falar de metodologia, aulas só para falar de resultados. Tá? A gente vai tanto trabalhar com os dados de vocês, quanto trabalhar com situações de simulado aqui, para que a gente possa aprender fazendo aqui juntos. Tudo bem? Contar uma história fácil de entender numa sequência lógica. Muitas pessoas, quando vão fazer um artigo, elas demoram muito tempo na introdução, né? Aí chega o resultado, a pessoa escreve 2 ou 3 parágrafos. Não é interessante isso. Quando uma pessoa vai pegar o teu trabalho, ela quer ler com detalhes o que você conseguiu. Então, você tem que caprichar bastante na metodologia, resultado e discussão. Veja quantas vezes eu já falei isso. Hein? Olha só, você tem que enaltecer, você tem que vender o peixe. Os dados mais legais que você tem, geralmente você vai vender de uma forma bem bonita. Aqui está escrito, olha só, os dados mais relevantes são representados em forma de gráficos, de tabelas, né? Todos nós, quando vamos produzir um artigo, seja de revisão bibliográfica, seja de artigo de campo, a gente tem coisas que a gente acha mais legal de mostrar. Informações mais legais, mais interessantes, né? Essas informações têm que ser aquelas informações que você vai digerir para o leitor. Você vai transformar, não só a frase jogada no texto. Tenta fazer uma tabela bonita, um gráfico de pizza, uma abscissa XY. Existem várias formas de você fazer isso. E aqui, a gente vai investir muito tempo como melhorar os nossos dados. O professor de TC vai ajudar você a construir tabelas, melhorar aquilo que você fez, sugerir, né? E até elogiar o que você já fez de bonito. Bom? Outra coisa importante é o seguinte, né? Resultados com processamento estatístico. Você falou em números, resultados que envolvem números, você tem que falar de estatística. Não tem como você hoje publicar algo que não tem um tratamento estatístico. Nós vamos, quando a gente tiver a aula de resultados, a gente vai falar sobre um software que vai ajudar a gente. O professor vai dar uma aula para vocês sobre isso, uma revisão de estatística, né? E a gente vai aprender alguns softwares que vão trabalhar para a gente, para facilitar a nossa vida. Okay? Ninguém que vai ser obrigado a ter que calcular no braço, né, os resultados estatísticos. A gente vai poder usar uma máquina, um software para fazer isso pela gente. Tá? O próximo tópico, o penúltimo dos tópicos, é a discussão. Né? Na discussão, você tem tudo que você produziu e agora você vai pensar, você vai apresentar de uma forma argumentativa. É a hora de você sentar e começar a conversar com o leitor o que significam os teus resultados. Então, a gente colocou ali, ó, reflexões e argumentações sobre a sua pesquisa. Você vai comparar o que já existe. Veja bem, aqui chega um momento importante que a gente tem que ser bem sincero, né? A gente não sabe, quando a gente escolhe um tema de TCC, a gente se propõe a fazer algo, principalmente alguém que vai fazer um trabalho de campo, né? Se aquilo que a gente vai achar lá no final é algo legal ou ruim. Eu, por exemplo, eu vou coletar dados de um hospital para verificar se o índice dessa doença que eu tenho interesse é alto ou é baixo. Na minha cabeça, eu estou chutando, a minha hipótese, né, é que tenha muitos casos dessa doença. Mas eu tenho que trabalhar com a chance de que tenha uma hipótese nula, ou seja, de que não tenho essas doenças no meu hospital. Né? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que publicar a verdade, aquilo que eu obtive, os meus dados. A discussão é o momento de você se defender, de você trabalhar isso. Né? É o momento de você tentar explicar o que você obteve. Você vai ter um momento que você vai poder achar na literatura artigos que mostram dados parecidos com o teu, que corroboram os teus achados, ou artigos que contrariam aquilo que você achou. É interessante você colocar trabalhos que concordam e que discordam com os seus resultados. Por exemplo, pegando esse caso aí, a minha procura por uma doença no hospital. Né?
Talvez, vamos supor que eu tive azar, né? Eu queria ter bastante doença ali e eu obtive um número muito baixo de indivíduos doentes dessa doença. Isso é bom, tá? Por meu dado é ruim, mas na vida isso é bom. Vamos supor que eu achei um trabalho que também achou uma baixíssima incidência dessa doença. Então, eu vou colocar. O trabalho do Pacheco, ele também obteve dados muito baixos sobre essa doença. Porém, o trabalho do Cicrano, lá na Bahia, ele achou um índice muito elevado. Né? É interessante que não é só você colocar o que tem de contra e o que tem a favor. Você deve justificar também. Você deve sugerir por que os dados concordam, os dados discordam. Por exemplo, se tem esse carinha na Bahia, o Cicrano, que tem um resultado muito diferente do meu, eu posso tentar justificar o porquê. Olha, ele teve um resultado muito diferente porque ele analisou um hospital que atende uma região maior do que a minha, por exemplo. Né? Ou ele achou um dado diferente do meu porque lá a dieta é uma dieta que envolve nutrientes difíceis, déficit, uma grande oferta de energia, enfim. Eu vou tentar pensar de que forma eu posso sugerir os resultados. Ok? É interessante também você colocar um texto bem caprichado, encorpado, de qualidade. Não se costuma colocar imagens e gráficos na discussão. Geralmente isso fica mais restrito a matéria e método e resultados. Tá? E, por último, vem o último tópico, que é o tópico de conclusão. Como a gente já falou no começo da aula, né? A conclusão são as considerações finais e mais relevantes do meu trabalho. Vamos supor que lá no meu artigo eu gerei vários dados. Você não tem ali todos esses dados sendo tão relevantes, né? Brigando ali pelo mesmo impacto. Geralmente você tem alguns resultados que foram mais importantes do que outros. Tá? O momento de você enaltecer, de você vender quais foram os resultados mais importantes, é agora na conclusão. Por isso que a gente coloca aqui, ó, sugestões e previsões técnicas sobre o resultado do trabalho. Aqui é o momento que você vai facilitar a compreensão, a mensagem principal para ele levar para casa. É mais ou menos aquele moralzinho da história que a gente contou. Então, um contador de história senta lá com a criançada, conta uma fábula, conta uma lenda e tem uma mensagenzinha para levar para casa. É isso. É você resumir, digerir todos os teus dados, resultados, e você resumir um parágrafo e meio, o que tem de mais importante. Tá? Um exemplo de conclusão aqui. Ó. Eu escrevi um parágrafo, né, em que a gente acaba resumindo as informações mais relevantes que a gente obteve. Nesse aqui também foi um trabalho de revisão que eu publiquei com uma aluna o ano passado na revista Unidade. Tá? A gente está falando de uso de vesículas extracelulares, né, para detectar doenças placentárias, doenças materno-fetais. Então, a gente resumiu ali, né, quais situações a gente tem uma maior demanda, né, é um fenômeno complexo, possui potencial para patologias como pré-eclâmpsia, né, pode corresponder a métodos apurados de detecção, enfim. Eu vou vender ali as informações mais importantes. É muito menor do que eu falei no texto. Muita coisa que eu falei no texto vai aparecer aqui. Não importa. Aqui é o que tem de mais relevante. Ok? Lembre-se, pessoal, para a gente já caminhar um pouquinho para a nossa parte final da aula, que a gente tem um trabalho árduo pela frente. Tá? Hoje a gente deu um resumo geral, né? E a partir das próximas aulas, a gente vai começar a falar de tópico por tópico, a gente vai caprichar agora, né? A gente vai pegar casos para a gente treinar, a gente vai dar dicas mais aprofundadas e a gente também vai usar o nosso trabalho como matéria-prima. A gente vai só ficar vendo casos externos. Vamos usar os nossos trabalhos para a gente ter como exemplo. Ok? E é um caminho árduo, né? Olha só um corredor polonês aqui, né? Esses carinhas estão esperando para me dar um monte de porrada, tal, críticas, argumentações, mas no final, qual que é o objetivo que a gente quer? Publicar o nosso trabalho. Então, um trabalho muito bonito, né? Essa jornada aí a gente vai conseguir juntos, né? Usando força aí. Bom, para a gente resumir o que deve ser feito nessa semana, eu sempre vou colocar para vocês no slide. E agora, professor? O que devo fazer nessa semana? Tá? Como a gente já conversou, toda semana tem uma questão de frequência que você deve responder para mim. É uma questão de múltipla escolha, em que você ali, basicamente algo que eu falei durante a nossa aula de hoje aqui, né? Você tem que responder para ganhar a tua presença. Lembre-se,
é importante que você responda para que você ganhe essas faltinhas aí, essa presença, né? Não deixe acumular também, tá? Você vai perceber que o professor ainda não fechou a aba porque tem alguns alunos que estão com problema de acesso. Quando tudo já estiver regularizado, a gente vai começar a fechar semana a semana a tua chance de ganhar presença. Tudo bem? Nessa semana passada, eu pedi para que vocês me encaminhassem os seus pré-TCCs. Eu agradeço aos alunos que encaminharam, né? Essa já foi a primeira notinha objetiva, tá? Alguns alunos de biomedicina não entenderam muito o que era pedido, eu só pedi para que vocês me encaminhassem o trabalhinho de vocês, tá? Mesmo que eu já tivesse contato, já estou careca de ver alguns trabalhos, né? Não importa. E o pessoal da Físio, que eu tive o prazer de conhecer os trabalhos agora, né? Nessa semana, a gente vai pedir um novo exercício para vocês, tá? Eu já falei há 2 semanas atrás, né? Já começamos a falar um pouquinho qual revista vocês escolherem para publicar o trabalho. Eu quero que vocês me respondam, lá no AVA tem um espaço para vocês fazerem isso, qual é a revista que vocês vão escolher para se basear no trabalho de vocês. Veja bem, eu não estou fazendo nenhuma pergunta de $1 milhão, né? Eu não estou fazendo nenhuma pergunta que você está assinando um contrato, que você está vendendo a alma, né, para o professor de TCC. Se você se arrepender no meio do caminho, não gostei dessa revista, claro que você pode trocar, tá? Mas é interessante a gente já ter um comprometimento a partir de agora, para que você já possa, se você quiser, por exemplo, ter um tempo livre. Você quer se dedicar desde agora, então você já começa a fazer o seu trabalho. É importante você ter uma bússola que vai te nortear nesse caminho. Por isso que eu digo para vocês, né, nessa semana, por favor, lá no AVA você vai ter um espaço, uma questão dissertativa para você escrever para mim qual é o nome, né? Eu estou pedindo lá tanto o nome da revista quanto o site, a URL da revista, para eu verificar um pouquinho, posso te dar sugestões também, tudo bem? E um último tópico que eu vou disponibilizar sempre, contar com a ajuda do professor para a evolução do seu trabalho para bruno.gavin@unandrade.edu.br, tá? Veja bem, pessoal, essa frase aqui, contar com a ajuda do professor, é uma frase que eu sempre falo, sempre me coloco à disposição, né? Os alunos da Biomed espero que possam comprovar, espero que digam que o professor não está mentindo, né? É importante que você conte com a ajuda do professor de TCC, isso é um privilégio que você tem, né? Toda semana você pode fazer isso. Professor, tenho dúvida X, tenho vergonha de perguntar na sala de aula. Mas veja bem, eu estou me disponibilizando desde o primeiro dia de aula. Alguns alunos não vão muito bem na jornada, tropeçam, né? E depois reclamam que não tiveram ajuda do orientador, né? Veja bem, se você não tem ajuda do orientador, o professor de TCC está tentando te ajudar há muito tempo, né? Então, conte com essa ajuda. Você não pode falar depois que você ficou desamparado, tudo bem? Isso não é uma ameaça, isso é só uma dica que eu te dou para que você aí consiga, desde o começo, brilhar e fazer um trabalho lindo. Bom, essa seria o último slide que eu teria para mostrar para vocês, tá? O que eu proponho que a gente faça agora? Eu proponho que eu vou ficar à disposição aqui, né? Qualquer tipo de dúvida, vocês podem me perguntar. Eu estou vendo aqui que eu tenho, olha só, a Elaine perguntou, é para encaminhar ainda? Está se referindo ao TCC, né? Elaine, se você não encaminhou, você pode encaminhar para o meu e-mail tranquilamente, tá? Em vista dessa dificuldade de TCC que a gente está tendo, a maior parte de vocês está sem acesso, né? Pode encaminhar para o professor, beleza, né? Isso aí vai, lá no final, vai valer uma pequena notinha lá, quando a gente fechar a nossa nota do primeiro bimestre. Bom? Como escolher a revista, professor? Elaine, talvez você não tenha acesso ao TCC ainda, né? Eu vou fazer o seguinte, no comecinho da aula, a representante, a Taliciane, pediu para que eu encaminhasse por ela a conteúdo que vocês estão perdendo por não ter acesso ao aula, né? Eu vou colocar o link do YouTube onde as nossas 2 primeiras aulas estão, para que você possa ver essa aula. Lá eu falo um pouquinho como que você escolhe essa revista, tá? A princípio, você vai conversar com o teu orientador, né? Qual seria a melhor revista? Você pode começar a pesquisar o teu tema. Geralmente, por exemplo, o teu é da estética, não é verdade? Você pode ir lá começar a procurar quais revistas estão indexadas, né? Existe uma plataforma também, eu vou escrever aqui, ó, plataforma, né? Sicupira, é uma plataforma Sicupira, que lá estão anexados vários periódicos, né? Que você pode verificar se tem na tua área lá, então lista alfabética, tudo bem? Se você tiver dificuldade, eu digo Elaine, mas qualquer um de vocês, né? Professor, me ajuda aí, né? Como escolher a revista?
aí a gente vai conversando. Manda lá um help para o professor no e-mail, a gente vai conversando também, tá? Prof, tá muito difícil acompanhar os materiais da sua aula sem sua matéria na sua aula. É verdade, Kevin, tá difícil mesmo, né? Olha só, vocês já reclamaram para mim no primeiro dia de aula, no segundo dia, hoje também. Tá muito frustrante porque eu já estou pedindo, eles estão falando que está com problema de integração, está muito difícil mesmo. O problema é que eu fico de mãos atadas, porque isso é um problema de informática, né? Eu espero que, primeiro, essa semana a gente já mate isso a pau, finalmente, né? Eu espero que mandar para representante o conteúdo que está pendente facilite um pouco a vida de vocês, tá? Tá difícil, né? Eu fico constrangido porque tá complicado mesmo, né? Mas vamos tentar aí ter um pouco mais de paciência e resolver isso. Bom? Desconhecido aqui, né? Prof, já procurei nessa plataforma. Eu não achei nenhuma área de estética. Tudo bem. Se você não achou nenhuma área de estética, o que eu sugiro que a gente faça? A gente vai ter que pegar uma revista que não trabalha apenas com estética. Talvez uma revista que trabalhe com outros tipos de intervenção. Por exemplo, eu vou dar uma dica que eu dei para a aluna no ano passado, né? Tentar colocar numa revista de doenças da pele. Então, revista brasileira de dermatologia, por exemplo, também trabalha com procedimentos estéticos. Revista de biomedicina também trabalha com a área de estética. Tá? É difícil um pouco... Ismênia, beleza então, legal. É difícil a gente conseguir achar uma revista assim 100% redondinho no nosso tempo. O que a gente faz? A gente dá uma adaptada, tá? Mas não se preocupe que a gente pode aí... Manda um e-mail para o professor não esquecer disso, tá? Para a gente depois eu dar uma procurada, uma atualizada lá. Bom? Deixa eu ver se alguém tem... Beleza. Então, no nosso chat, matamos aí. Tem alguém que perguntou aqui, ó. As aulas serão a cada 15 dias? Não. Né? Quem perdeu o acesso à live aqui, a gente vai fazer religiosamente toda semana. Se você não conseguir assistir pela live, você aí vai assistir lá no YouTube, tá? Tá lá o link. Logo depois que a gente tem a nossa aula, eu disponibilizo o link para que você volte lá no AVA e clique onde vai estar no YouTube o vídeo. Tudo bem? Beleza, então. Pessoal, olha só. Tem alguém que tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar ao vivo aí. Lembre-se que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Professor,